Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais essa oportunidade gloriosa de pararmos a nossa vida para nós entrarmos no reino de Deus. Entrarmos como meditação, porque nós não deveríamos sair do reino de Deus de modo algum. Mas a vida nos exige, como disse o profeta irmão Brana, viver no Éden satânico. Esse mundo inteiro é o Éden satânico. As leis, os governos, todas as coisas que hoje predominam, elas não vieram de Deus. O profeta disse que esse mundo é governado por Satanás, os reinos são de Satanás, mas o Senhor Jesus Cristo veio, pagou o preço para que ele possa ter, e ele virá para requerer aquilo que ele pagou. As nossas vidas, nós já estamos sendo requeridos, quando a palavra nos alcança, é o Senhor requerendo algo que ele comprou. O mundo é depois de nós. Deus sempre trabalha assim. Ele redime seu povo e depois redime o lugar de habitação do seu povo. Na criação foi o contrário. Deus criou o lugar de habitação para depois trazer o homem. Agora o homem está habitando num lugar adulterado por Satanás, então Deus redime o homem primeiro e depois ele redime o seu povo. Aliás, a sua habitação. Não é nosso tema, mas só para nós entendermos que paramos então com as coisas naturais, necessárias, mas entramos um momentinho, às vezes 20 minutos, 30, 10, mas esse momento que nós entramos na presença de Deus, nós nos reconectamos ao reino espiritual, o reino de Deus. E hoje eu queria te convidar para uma análise. Eu até não sei dizer qual é o número exato deste vídeo nosso, Chave do Evangelho, porque há algum tempo atrás nós fizemos o de número 200, creio que esse 223. Então, são 223 mensagens, pelo menos eu vou dizer, pregadas aqui. Quantas você já ouviu? Às vezes você me acompanha desde o início, então esse vídeo seria para você que me acompanha desde o início, lá no primeiro Chaves do Evangelho, até agora. É maravilhoso ter a sua presença aqui. Mas eu quero tomar duas escrituras e caminhar com você nessas escrituras, e no final é que você vai fazer a análise. É que eu vou fazer a análise. Não vamos analisar agora não, mas eu quero te dar material para uma verdadeira análise da nossa vida. São Mateus capítulo 7, verso 24, o texto tem o título de Os Dois Alicerces. Eu falei no culto de domingo, eu falei dessa experiência, que passei rapidamente por ela, mas isso fica no coração da gente, daqui a pouco Deus traz algo a mais. O Senhor Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, o que eu te perguntei? Quantas chaves do Evangelho? Quantas pregação? Quantas você ouviu? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque
porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram a casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Eu acompanho tudo, eu ouço tudo, eu leio sempre. Jesus não disse aqui, aquele que nunca ouviu é como uma casa construída na areia. Aquele que nunca leu é como uma casa construída na areia. Ele diz assim, aquele que ouviu e não praticou. Aquele que ouve e pratica, ele está edificando a sua morada. Não pensa numa casa de tijolos, pensa na sua morada eterna. Ele está edificando isso sobre uma rocha. Rocha é uma revelação, e se você quiser ir lá em São Mateus, capítulo 13, nós vamos no 13, mas não vamos nessa capítulo 16. Eu creio que a partir do verso 13, como eu não tinha separado essa escritura, eu posso procurá-la aqui só para me cientificar. Capítulo 16. O Senhor Jesus Cristo pergunta para os discípulos que os homens dizem ser o Filho do Homem. Eles dão as respostas, depois Jesus quer saber deles o que eles acham ser o Filho do Homem. Pedro disse no verso 18, Pedro disse no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 18, Jesus disse assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a rocha que nós estamos falando, ela não tem nada a ver com um chão rochoso, um terreno rochoso. Isso é uma revelação. A igreja construída sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, ela nunca desmorona. Levantam as tempestades, os ventos vão contra ela, mas ela não cai. Mas aqui nós estamos na nossa análise e eu tenho uma outra escritura para te dar, para fazer a sua análise mais verdadeira. O Senhor Jesus, em São Mateus, capítulo 13, ele mostra-nos a parábola do semeador. A parábola do semeador diz assim, Jesus, as pessoas ajuntaram ao seu redor, e ele falou de muitas coisas no verso 3, mas ele falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, já vamos deixar aqui a explicação junto com a parábola, porque nosso interesse não é contar uma parábola, é dar o material para a sua análise se tornar mais verdadeira. O semeador é Deus. A palavra de Deus é a semente. Os lugares onde essa palavra vai cair são as pessoas, são seus corações. Eu posso dizer, são os nossos corações. Então veja, quando semeava, uma parte da semente, então uma parte da palavra, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Uma parte da palavra caiu no coração de gente que está no fluxo de pessoas. Tem muita gente ao redor. O profeta tem uma mensagem chamada escutando a sua voz. Uma outra mensagem chamada a ele ouvir. Mas na mensagem escutando a sua voz, ele diz assim, você precisa deixar que todas as outras vozes laterais se desvaneçam
até que você ouça a voz de Deus. Significa que Deus está falando, Deus não espera um silêncio para falar. Deus está falando e outras vozes estão falando e tentando interromper, mas você tem que ter a capacidade. Aqui nós temos um microfone, e esse microfone ele não tem a capacidade que os meus ouvidos têm. Esse microfone aqui, se fizer ruído, hoje eu tenho a graça de ter comigo aqui uma família querida entre nós, o irmão Wander e sua família, e eu disse, olha, vocês não podem fazer barulho, além da nossa equipe, claro, tem que falar da minha equipe. Se eles fizerem barulho, esse microfone vai captar. Mas ele também capta se fizer um barulho lá fora na igreja. Por isso eu espero a igreja ir embora. A gente fica gravando à noite. Tá. Mas o meu ouvido tem a capacidade de escutar só o que eu quero. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou ouvindo a minha própria voz, mas de repente eu percebo um sonido e então eu vou aguçar o meu ouvido. Tá. É porque nós temos equipamentos ligados e eu estou ouvindo o cooler desses equipamentos. Aonde? Eu acho que eles estão lá na sala de máquinas. Meu Deus, como assim? O microfone pegou tudo junto e embolou tudo e saiu assim. Mas os meninos vão tirar isso numa edição, se porventura sair. O meu ouvido pôde deixar calar todas as outras vozes para ouvir o que eu quero ouvir. Na mensagem, escutando sua voz, o profeta diz, você tem que deixar desvanecer as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Não significa que as outras vozes precisam calar. Elas só não podem ter influência na sua vida. E aqui, a palavra caiu num corredor. Vieram as aves, e Jesus disse que essas aves são as coisas do mundo, e comeram a semente. A palavra caiu. A semente foi depositada. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu. Já viu alguém que vem, se empolga, ouviu a palavra, ela nasce, a palavra nasce. Aí você pensa, oh, que crente maravilhoso. Logo nasceu. E não havia terra bastante, porque não tinha terra profunda, morreu. Vindo o sol, queimou e se secou porque não tinha raiz. Então a palavra chegou no coração, nasceu, foi visto a aparência dela, mas faltou terra profunda. O sol veio e ela morreu. Esse sol aqui são problemas, são dificuldades. Existem pessoas que não vão ficar. As dificuldades vão levar embora a palavra de Deus da vida dele. A palavra é invencível se ela estiver arraigada em terra profunda. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Então ela caiu, mas ela estava em espinhos. A palavra de Deus chega em qualquer lugar, chega em corações espinhosos, mas existem coisas que sufocam essa palavra e ela não pode produzir. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma deu 100, outra deu 60 e outra deu 30. Que coisa maravilhosa eu consegui plantar um grão e ele produzir 30. Meu Deus, que magnífico, que multiplicação. Sim, mas pode ser que multiplique
e dê 60. Melhor ainda. Ah, mas pode dar 100 por um. Meu Deus, que maravilha! O que eu devo fazer? O coração tem que estar preparado para receber a palavra. Agora, então, nós começamos a nossa análise. Já que nós já dissemos, são 223 chaves dentro do Evangelho. Quantas você aplicou? Quantas delas? Porque como é que nós começamos o homem que escuta as minhas palavras e as pratica. Quantos temas? Eu podia pegar, um dia desses eu peguei a playlist para enviar para um rapaz que eu havia conversado, mas tem tanto tema, e nós podíamos pesquisar aqui quantos temas nós tivemos. Nós tivemos uma série de um tema chamado O Viajante. Será que todo mundo cercou sua casa para que esse viajante não entrasse? Nós fizemos um tema, também uma série, de se você está no caminho certo. Foram tantas escrituras, foram tantos detalhes. Tomou o caminho, deixou um velho batismo para trás e tomou o batismo verdadeiro, largou de uma trindade, de uma fé num Deus pagão e tomou um Deus verdadeiro, deixou para trás a visão denominacional de que a lei e os profetas duraram até João e, portanto, não temos mais profetas, e nós mostramos que pela Bíblia Sagrada nós tivemos profetas depois de João. A lei e os profetas de João, a lei e os profetas da lei duraram até João. Mas logo depois de João, nós já temos Paulo, Ágabo, Apolo. E o Senhor Jesus Cristo disse que depois dele viria Elias. Onde? São Mateus capítulo 17. Tomamos tempo para explicar essas coisas. Então deixou aquela velha incredulidade de lado e tomou a visão de que, como disse Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Creu nisso. Creu em Malaquias, capítulo 4, Elias virá e restaurará, Elias virá e restaurará todas as coisas, Mateus 17, mas eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, isso foi falado e falado outra vez, pregado e repregado, profetizado e reprofetizado, foi praticado. Se foi praticado, alguém já veio, já batizou, já tomou. Isso é prática. A pessoa construiu a casa dela em cima daquela revelação. Quantas outras coisas foram ditas aqui? Quantos outros temas foram tomados aqui? Quantas vezes eu falei de amor verdadeiro? Quantas vezes eu falei sobre humildade? Quantas vezes... Isso eu estou falando só desses 223 vídeos aqui de 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, alguns que nós chamamos de chaves. Pegou alguma dessa chave e destrancou alguma porta, aproveitou essas portas, o que tinha dentro? Não. Então, são casas construídas na areia. Então, são palavras caídas ao longo de um caminho. E aves se alimentaram delas e se foram. Ou nasceram, pareceu muito bonito e depois desistiu e foi embora. O que eu quero é saber o quanto daquilo que eu ouço, e aí eu creio que a minha responsabilidade aumenta para saber o quanto daquilo que eu prego, que eu ponho em prática na minha vida. Sabe de uma coisa? Você pode até pensar assim, o pastor Vilaça é mais abençoado do que eu.
o pastor Vilaça, Deus ama mais ele do que a nós. A família dele é boa. Não. Eu tenho lutado tanto tempo para aplicar cada palavra. Porque senão a minha vida seria a mais insensata que já se teve. Por quê? Deus me deu a graça de crescer, de ser criado, crescer dentro da palavra, criar a minha família, me casar dentro da palavra, criar a minha família, instruir os meus filhos. Deus me deu a graça de ser tutelado, pastoreado. Eu tive pastor, eu tive pai e mãe, meu pai também foi pastor, eu tive um pastor amigo, um amigo pastor, eu estou no meio de pastores, eu me tornei um pastor, eu prego essa mensagem. Se eu não aplicar, eu mereço que a chuva leve embora a minha morada celeste. Agora, eu não vou deixar para trás aquilo que Deus me tem dado. E você? O que você tem feito? Assiste de verdade? Escuta de verdade? Sabe o que foi dito? Ou nós não estamos aqui como estão os outros influencers atrás do seu like. Eu até sei que tem muito mais visualização do que likes, do que aprovação. Mas eu não estou aqui atrás disso. Esse canal não tem monetização. Os únicos valores aqui é a palavra que vai daqui para lá e a alma que obedece de lá para cá. Esse é o valor. Se aqui tem valores envolvidos, e são esses os valores. Nós não estamos aqui apenas para criar audiência, ter visualizações, nos tornar alguém conhecido. Não. Todo o intento aqui é que alguém pegue isso que foi falado e aplique na vida, aplique no casamento, aplique na conduta, aplique na criação dos seus filhos, aplique na sua forma de adorar a Deus, construa essa casa em cima dessa revelação, porque a chuva está aí, a tempestade está aí, os ventos estão aí e dão contra essa casa. Como eu disse no vídeo passado, toda obra é provada pelo fogo. A que permanece é a obra correta. Agora eu trouxe os ventos. Você percebe que Deus muda a nomenclatura das suas ações? O fogo provará. Vem o vento, vem a água, vem a tempestade. É só Deus procurando formas de atingir quem não entendeu o que foi falado antes. Isso chama misericórdia, longanimidade, Deus tentando, porque nós estamos em um tempo onde o Senhor Jesus Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu entro e ceio com ele, e ele ceia comigo. Mas aonde estão estes que abrem a porta? Eu desejo, espero que eu tenha falado neste vídeo para aqueles que praticam, que dão ouvido, que abrem a porta. Se este é você, nós nos encontraremos aqui no nosso próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.